Gente, é um prazer enorme estar na casa dos trabalhadores, né? A gente se sente muito bem quando a gente vem para um congresso, sindicato, que a gente sabe que aqui é o nosso campo, né? Estamos no mesmo barco, sofremos, né, os mesmos problemas, né? Sofremos os ataques que são desferidos pelos governantes. Então a gente está junto, né? E misturado. No século XVIII, eu vou pegar umas coisas de história, sabe? No século XVIII surgiu esse debate esquerda e direita, esquerda e direita. Todo mundo estudou história aqui, né? No ensino colegial. E a partir daí isso se propagou para o mundo inteiro. Quem estava à esquerda do plenário era o povo radical, né, que era contra as medidas tomadas pelos setores conservadores. E quem estava na direita era o setor mais conservador. Daí veio a origem do debate esquerda e direita. Mas dentro da esquerda e dentro da direita, a gente sabe que também tem suas fragmentações. Não existe uma coisa homogênea. Tem diferença. Hoje a gente diz esquerda, aí todo mundo acha que todo mundo que pensa contrário é da esquerda. Aí a turma diz também de direita, aí todo mundo diz que é da direita. Se a gente for pensar assim, a gente fica sem entender, porque na campanha que Alckmin foi candidato era de direita. Aí agora está com Lula, aí confunde a cabeça de todo mundo. Então esses termos é bem relativo na hora de se usar. É bom a gente pensar muito quando usá-lo. Está massificado, mas nem tudo que é massificado está correto. Então vamos ficar com a orelhinha em pé, né? Nem sempre as coisas que são de esquerda é realmente de esquerda. E muitas vezes as coisas que a gente também acha que é de direita tem as contradições deles lá. Isso é muito importante, porque se a gente for olhar a origem desses grupos, ou seja, a forma que eles se organizaram para atuar na política, a gente vai ver a origem dele. Mussolini era de que partido? Qual é a origem do partido de Mussolini? De Hitler. Qual era a origem do partido de Hitler? Aí a gente vai confundir tudo, porque era de esquerda, não era o nome socialista? Só que eles são de direita, nazi-fascista. Então confunde muito esses termos. E é interessante que esses governos eles chegaram ao poder através da eleição, né? Mussolini e Hitler. A eleição democrática. Democrática entre aspas, né? Porque a gente sabe que mesmo nesses processos de democracia tem seus limites, porque não tem de fato uma democracia ampla. Só quem pode garantir uma democracia ampla é a classe trabalhadora organizada. A gente não vê no Congresso que todos têm os mesmos direitos, ou seja, é para ter os mesmos direitos, fala ao mesmo tempo, se inscreve, tem as teses, se debate. Isso a gente se estende para um poder. Isso é possível? É. Porque a raiz, inclusive, dessa polarização de direita e esquerda que foi colocada tem a ver com a Revolução Russa de 1917, que pela primeira vez na história uma república de trabalhadores consegue inclusive pautar um programa que respondesse às necessidades da classe. Então qual foi os primeiros decretos? Porque depois da Revolução foi decreto. Qual foi um dos primeiros decretos? Restaurante público. Tirar as mulheres da escravidão da cozinha. Qual foi outro decreto? Creche. Tirar a mulher da escravidão de tomar conta dos filhos. Qual foi outro decreto? Lavanderia pública. Tirar da escravidão de estar batendo roupa com pau. Para você ver o que uma revolução faz. Qual foi as outras medidas? Taxar salário dos governantes. Era determinado, não podia ganhar grandes somas. Coisas assim que a gente olha para a realidade de hoje e a gente diz que não tem nada a ver com democracia. Que um governante aumenta seus salários. E o salário, inclusive, é a pequena parte de um governante. Porque o salário que ele ganha não dá para pagar garrafa de vinho de 5 mil reais, não. Nas farras que fazem.
dizendo que estão se reunindo para planejar a ação do governo. Mas foi uma revolução russa. Essa revolução abriu o caminho para o debate, porque a humanidade disse: é aqui, vamos para esse lado. E se tentou ir para esse lado. Várias revoluções foram organizadas, a revolução na Alemanha, na Hungria. Quando os patrões, aqueles que dominaram o mundo, viram o que ia acontecer na Europa, disse: não, senhor, isso não. Já estava no processo da Primeira Guerra Mundial, já tinha esse debate domingo, disse: não, esse não é o caminho, corram, vamos para cima. Foi aí quando vai se cristalizando as ideias que a gente chama de nazifascismo. E consegue se cristalizar dentro dessa democracia. E ela cresceu, criou arma, você sabe por quê? Porque os que se diziam da esquerda, na época, não deu um combate, não fez um enfrentamento, tratou como se fossem uns loucos nas ruas, são doidos, não sabem o que fazem não, são os palhaços. E a gente vê isso na história se repetir. E quando Marx diz, quando um fato na história se repete, ele fala de tragédia, não é isso, doutor? Primeiro como fato, depois como tragédia. Um tragédia. Então está colocado hoje nesse debate. Eu queria... Aí vem vários momentos da década de 20 e 30, foram momentos muito difíceis, de lutas, de revoluções, de contra-revoluções, né, de matanças, né, de os conflitos cada vez mais aumentando. E, inclusive, para que esses setores crescessem, era preciso o quê? Taxar, impor um grau de exploração muito grande da classe trabalhadora. Né? Depois do Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, veio a crise mundial de 29, o povo na pobreza, é aí o campo fértil para essas posições de direita, né, de ultra, de fascismo, que são essas variantes, se propaguem, ganhem força. E por outro lado, a gente diz: não, a democracia vai garantir, a democracia garante, não precisa a gente usar a mesma moeda, fazer os enfrentamentos, não, e deixou livre, eles crescerem, se desenvolverem. E a gente sabe quando a gente cria uma cobra, o que é que ela faz. E aí eles foram crescendo e foram criando concepções, né? A gente vê, por exemplo, na Alemanha, os discursos eram contra os ciganos, os turcos, o debate da xenofobia, que está hoje presente. O de Hitler, né? A Grécia, a Aurora Dourada, passou a ser fã de Hitler. Né? A base dessa ideologia, inclusive na Alemanha, era da raça branca, superior, capaz de conduzir a humanidade. E tudo que tivesse por fora da raça branca tinha que ser exterminado. Foi aí que se desenvolve a disputa no mundo, chega-se na Segunda Guerra Mundial e está colocado isso. Por exemplo, o Brasil, na época, já estava em Getúlio Vargas, ficou perplexo. Que o governante, inclusive, assumiu que o DEM 30, fruto de um movimento, queira ou não, houve uma fraude, a turma foi para as ruas e garantiu a posse de Getúlio Vargas. Só que Getúlio caminhou para essa simpatia dos movimentos nazifascistas. E abraçou o que surgiu, fechou os olhos, o que surgiu no Brasil, o integralismo. E aí, toda a narrativa construída na época era para jogar contra a tal esquerda. Então, ocorreu 35. A culpa são dos comunistas que queriam tomar o poder. É verdade. Se discutia tomar o poder, se discutia fazer uma revolução. Mas em 35 não teve essa energia, assim, né? A maioria das cidades voltaram e não avisaram a gente aqui em Natal. E a gente não vai ter não, a turma desistiu, não façam, não ocupe o quartel. Chegou atrasado o aviso. Quando chegou a turma já estava dentro do quartel, todo cercado, só conseguiu resistir 3 dias. Não tinha avisado. Por falta de organização. Faltou os atos na época, né? E aí foram os fake news da época, em 36, dizendo: aí vai vir outro golpe, vai vir outro golpe, tá pedindo para acelerar. Vai vir outro golpe.
Aí o Getúlio Vargas, para antecipar essa ameaça, o Estado Novo, de 37. Eu estou só mostrando isso, que essas ideias, elas se plantaram no Brasil, inclusive transformaram o Brasil com um peso muito grande no movimento nazifascista no mundo. É tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos correram para cá, se esconder no Brasil. E aí depois as ditaduras militares também, seus ditadores, quando foram perseguidos nos seus estados, vieram para cá, como o do Paraguai. Então todo esse debate é bom se perguntar, por que isso existe? O nazifascismo se baseia em duas condições, na questão da miséria do povo, né? Levanta a bandeira contra a corrupção e o debate da religião. São pratos cheios para a argamassa necessária para fomentar a existência dessas ideias. E aí eles impulsionam, discriminam, incentivam preconceito, promovem o ódio, violência, todos esses questionamentos. Eu tenho a colinha aqui que ajuda, viu? Todos esses questionamentos dão um grau de sustentação às suas ideias. E por que essa direita tem espaço na atual conjuntura? Aqui eu estou desenvolvendo dois elementos. O primeiro, a crise profunda do capitalismo, que caminha para uma relação de barbárie. O Brasil, o mundo hoje, tem condições da produção de alimentos, alimentar todo mundo. Não é como antigamente o povo morria de fome, porque não tinha alimento. Hoje tem alimento. Daria para aumentar cada habitante. Mas a crise é profunda. Né? São um exército, como o Marx dizia, de reserva, de desempregado, de subempregado, ganhando salários, né, extremamente rebaixados. Eles dizem, todos esses governos, ele passou pelos de direita e de esquerda, então dizendo, gerei emprego. Aí quando você vai ver, por exemplo, na Frente Popular, gerou emprego, foi, ou aumentou o número de emprego, mas você vai olhar o patamar salarial dos empregos que foram criados. Você demitiu numa empresa os trabalhadores, quando contratou mais trabalhadores com salários inferiores. Então gerou emprego com a massa salarial lá embaixo. Essa foi a política desenvolvida por todos os governos. E aí é que gera a miséria, aí é que gera o descontentamento. E aí a consciência fica pairando no ar. E muitas vezes um grito se perde a boiada, né? Como o povo diz, não entrou o debate da boiada aí, nesse ditado popular, um grito se perde a boiada. Se perde mesmo quando não tem consciência. Outro elemento dessa é essa degeneração capitalista que se aprofunda. Vocês estão vendo na relação do trabalho cada vez mais precária. Até as pessoas que entram agora no concurso já não têm o mesmo direito que tinha antes os servidores, já estão a outro patamar. Isso aprofunda com rebaixamento de salário. A reforma da Previdência que foi aplicada por todo mundo. Está aí aposentado pagando de novo. Ah, não podia se aplicar a reforma da Previdência nos estados e no município, não? Poderia não deixar de aplicar? Poderia. Porque se você for olhar em vários estados, a reforma foi aplicada de forma diferente, não foi? Então os governantes dos estados e municípios poderiam ter outra postura. Mas não tiveram. Seguiram a navegação do ditador, o cara que queria ser ditador, né? Porque ele era doido para ser ditador, mas não tinha força para ser ditador, Bolsonaro. Ele queria uma ditadura, mas não tinha força de ser um ditador. Né? Porque, inclusive, a população não é inclinada. Inclusive, os que votaram com ele, tem uma parcela que não quer ditadura. Votaram porque está perdido, estava revoltado com o PT, e aí não viu outra alternativa. E percorreu esse caminho. Então a decepção com os governos chamados progressistas também é uma janela para o crescimento desses setores de ultradireita. É uma janela. Porque Bolsonaro não fugiu do nada. Bolsonaro já vem há tempo na política. Foi base de todos os governos. Era do Centrão. E o Centrão está desde a época de Sarney, né? Sarney, para cá, o Centrão teve o centro do poder. E Bolsonaro era do Centrão. E Bolsonaro estava na base daquele governo, dos governos. Então, esses governos que dão as brechas, que não desenvolvem política de fato para superar as desigualdades sociais, levam ao surgimento de regimes como esse. Fomenta esse regime.
desenvolve esses governos. Falta 5 minutos. Qual o papel do Brasil no atual momento capitalista? Qual o atual papel? O Brasil foi transformado numa plataforma de exportação. Não foi agora não, já vem de tempo o processo de desindustrialização. Se você olhar nos últimos 20 anos, você só vê queda. O Brasil se transformou no Brasil da década de 30. Eles chamam de commodities, para a gente não entender direito. A produção de matéria-prima, que é gado, é laranja, é cana. E cadê a indústria? Melão, é tudo isso aí. E cadê a indústria? As peças que eram fabricadas aqui, os computadores que eram fabricados aqui, acabaram com tudo. Transformou o Brasil numa plataforma de commodities. A balança comercial cresceu. O Brasil é a 5ª potência, é a 6ª potência e a peia no nosso nome. Essa foi a realidade. E isso levou, certo? Levou a divisão do nosso povo. O nosso povo está dividido. Aqueles que são explorados, aqueles que frequentam as igrejas na periferia, são os miseráveis. É a classe trabalhadora, é nosso irmão. Só que a cabeça dele está em outro canto. Perdemos desse elo. O que fazer agora? É acreditar nas nossas próprias forças. Votaram nos governos, votaram, acreditaram no candidato, acreditaram. Agora acredite na sua própria força, na sua organização, no fortalecimento do sindicato. Os sindicatos não podem ficar presos aos governos. As centrais se reuniram agora, falaram em nome da classe trabalhadora. Não queremos a revisão da reforma trabalhista. Decidiram aqui? Vocês, trabalhadores, decidiram que não queriam mexer na reforma da trabalhista? Não, mas lá no debate era esse. Não, a gente quer mexer só em alguns pontos. E é? Só em alguns pontos? Discutiram com os trabalhadores? A reforma da Previdência a gente vai querer revogar? As privatizações vamos querer revogar? Não vamos querer revogar? Depois que ganham as eleições, muda a regra do jogo? Muda os discursos de palanque? Então essa é a situação que leva a uma desmoralização. E eu concluo dizendo o seguinte: os trabalhadores acreditam na sua própria força, fortalece seu instrumento. Os debates, minha gente, eu sei que muitas vezes não despertam interesse, certo? Os debates, às vezes a gente não está querendo debater aqui, mas a gente tem que entender o seguinte: ou a gente debate, ou a gente vai sumir. A classe vai sumir. A classe trabalhadora está sumindo do mapa. Nós estamos agora num processo de uma nova escravidão. O trabalhador terceirizado que está dentro das repartições onde nós trabalhamos tem o mesmo regime de tratamento. Eu fui trabalhar em São Paulo para terminar, cheguei lá, atrás de emprego, me submeti a ser professor terceirizado nos 100 mil. Nos 100 mil antes de fazer o concurso. Fui trabalhar. Na escola que eu trabalhava, quando chegava a hora do almoço, os colegas meus que entravam na sala de aula para trabalhar, aplicavam a divisão. Essa mesa aqui são dos efetivos. Excluía quem era P não sei o que eu nem me lembro mais. Aquilo me deu um ódio tão grande que eu não estava nem com projeto de ficar na categoria, tanto que eu saí, que eu fiz concurso e entrei. E quando eu fui efetivado, aí vieram me abraçar na escola José Vieira, a escola que fica no Rio Bonito, eu digo aqui. Vieram me parabenizar. E agora você vai ficar realmente de vez na escola? Eu disse não, eu vou procurar outra escola. E fui ao Alberto Conte, lá em Santa Marta. Fui trabalhar lá porque eu vi que não tinha um clima de ficar com aqueles colegas que não foi capaz de absorver o seu irmão que estava ali sendo mais explorado. Então eu acho que a gente tem que repensar o que fazer, certo? Porque o que eu digo é o seguinte: vamos acreditar nas nossas próprias forças, vamos nos organizar. Sindicato tem que ser independente de governo. Tem cada um tem o meu partido. Cada um aqui pode ter votado, ter seu partido, mas entendam isso. O sindicato é um instrumento que tem que ter uma independência. No momento que os nossos dirigentes vão ser assessores, vão entrar em cargo de governo, vão estar lá rezando a cartilha,
Eles não vão atender a nossa reivindicação. Vai ser no chicote. Era isso. Para enfrentar o nazifascismo e a direita, a gente também tem que ganhar as ruas e tem que ser independente.